Olá, olá, irmão, irmã, aqui é Antônio Garcia com mais um vídeo para você e hoje para falar um tema bastante polêmico que é sobre a defesa da nossa querida e amada Igreja Católica Apostólica Romana. Por que a defesa da Igreja Católica? Porque nesses tempos ela tem sido muito combatida, principalmente pelos protestantes, mas hoje também tem forças dentro da própria Igreja que contestam muitos dogmas, muitas coisas que são como para nós verdades de fé. São revelações que essa igreja, que é milenar, ela adquiriu durante 2023 anos de existência que ela tem hoje. E essa igreja aqui, nós sabemos que é fundada por Jesus. Um dos tópicos hoje nós vamos falar é uma heresia ou mentira que eles falam sobre a igreja, que ela é fundada por Constantino. Não sei se você já ouviu falar isso, que a Igreja Católica foi fundada no ano 313 por Constantino. Se você não ouviu, é porque você não conversa com nenhum protestante ou porque você não parou para prestar atenção. Mas vamos então, para a gente começar esse vídeo, rezar como nós fazemos sempre, pedindo a intercessão de Nossa Senhora e do seu esposo, o Espírito Santo, né, para que ele venha em nosso auxílio, para que nós possamos captar essa mensagem que o próprio Espírito Santo quer nos transmitir nesse dia. Eu sou apenas um instrumento de Deus para você. Vamos então rezar. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos pedir então a Nossa Senhora que ela interceda também por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos começar no nosso vídeo tentando assim explicar aquilo que realmente é a verdade sobre o início da nossa querida Igreja Católica. Muitos protestantes dizem que a Igreja Católica ela começou no ano 313 por Constantino, quando ele se converteu ao cristianismo. Esses dias na internet teve um vídeo de um pastor muito famoso, né? Inclusive vou deixar o link aqui na descrição para que você possa assistir. E tem um teólogo católico muito bom, o Lucas, né, Lancaster, que vai refutá-lo, né, naquilo que ele disse. Eu vou deixar esse vídeo e mais um vídeo abaixo aqui para que você possa assistir também, para que você possa tirar suas dúvidas, ok? Mas então hoje nós vamos tentar assim explicar como que a Igreja Católica surgiu. Qual que é o começo da Igreja Católica Apostólica Romana. E são muitas coisas, né, que dizem sobre a igreja que não coincidem com a verdade. E são fatos históricos, né? E só também pedindo, né, eu geralmente não peço, mas hoje eu vou falar, se você está gostando dos vídeos aqui do canal, se inscreva, deixe seu like, ative as notificações, até mesmo para que o YouTube possa divulgar mais os vídeos, né, para outras pessoas. Deixe seu like aí, para que possa ajudar assim a mais pessoas a visualizar este vídeo, ok? Ative as notificações, escreva lá, ativar todas, né? Porque daí o YouTube vai entender que você interessa nesse tipo de conteúdo e vai, toda vez que a gente gravar um vídeo aqui, ele vai te mostrar, né, em primeira mão, ok? Então, para a gente começar, muitos protestantes dizem, né, que a Igreja Católica foi fundada por Constantino no ano 303 e que Constantino ele começa com a nova igreja, funda a Igreja Católica no ano 313, que até no ano 313 tinha a Igreja dos Apóstolos e tal, e depois no ano 313 Constantino vem e funda a igreja e mistura o cristianismo com as outras religiões pagãs e tal, e que faz uma mistura aí entre o cristianismo e essa igreja bem bagunçada desde lá, e por isso em 1517 os protestantes veio para
reformar essa igreja católica que está bagunçada, que é a prostituta do Apocalipse e tudo mais. Mais ou menos é isso, né? Eu não sei se é bem isso que eles pregam, mas teve um dia que eu conversava, né, com um protestante no YouTube, e ele dizia essas coisas assim, mais ou menos assim. Eles têm bastante coisas que eles falam sobre isso. Mas, na verdade, a verdade agora, Constantino, no ano de 313, ele não fundou nenhuma igreja. Ele apenas deu liberdade de culto para os cristãos, que naquela época era a igreja católica, só tinha igreja católica, não tinha outra igreja, né? Então os cristãos eram representados, né, pela igreja católica. E Constantino fez somente dar liberdade religiosa para os cristãos. E Constantino não fundou uma igreja. Na verdade, não foi nem Constantino que declarou a religião cristã, a religião católica, como religião oficial do Império Romano, no ano 313. Foi Teodósio, no ano 380, que declarou a Igreja Católica como religião oficial do Império Romano. E, na verdade, Constantino ele só se batizou no último instante de sua vida, que era uma prática muito comum naquele tempo, né, de se batizar quando estava quase morrendo, inclusive uma prática muito combatida por muitos santos, né, mas que isso acontecia. Então, Constantino ele nem se batizou no início da sua conversão. Quem se converteu mesmo foi a mãe de Constantino, né, e ele só apenas deu culto, a liberdade de culto para os cristãos. Então, dizerem que a Igreja Católica foi fundada por Constantino é um absurdo, né? É sinal de ignorância pura, porque não aconteceu assim. Inclusive, no ano de 313 até 380, a Igreja tinha 18 papas, né? Eu não pesquisei, mas eu vou colocar aqui do ladinho o nome desses 18 papas, né? Que começou desde Pedro, que foi o primeiro papa, até no ano de 303, 380, por aí. Teve 18 papas que dirigiu essa igreja. E agora vamos ver a verdade. Quem fundou realmente a Igreja Católica? Você sabe quem fundou a Igreja Católica? Se você for pegar as outras denominações cristãs, a primeira denominação protestante que surgiu em 1507 foi um monge da Igreja Católica que fundou, Martinho Lutero. E Martinho Lutero, ele criticava a igreja, que a igreja, de fato, tem muitas coisas erradas dentro da igreja, não porque a igreja é errada, porque os filhos da igreja muitas vezes pecam. E Martinho Lutero, ele ao contrário de São Francisco, que no tempo de São Francisco também a igreja estava passando por problemas, e São Francisco, ele não saiu da igreja para reformar a igreja, ele reformou a igreja de dentro da igreja. E Lutero não, Lutero ele saiu da igreja e fez o maior escarcéu. Por quê? Porque a partir de Lutero abriu-se as portas para a dissidência. Veja, hoje nós temos mais de 40 mil denominações cristãs no mundo. E cada uma diz que está com a verdade. Se o Espírito Santo ele quer uma única igreja, um só batismo, uma só fé, como que há tantas igrejas espalhadas pelo mundo? Que Espírito Santo é esse que está dividido? Não pode ser assim. Tem que ter uma igreja. A Igreja Católica, pela lógica, se for um historiador confiável, um historiador que realmente é verdadeiro, ele vai dizer, ele vai descobrir que a Igreja Católica realmente foi a primeira que existiu. Existem, né, muitos protestantes que hoje, só você ir lá aí no canal do Centro Dom Bosco, que você vai ver muitos protestantes que estão deixando as igrejas protestantes e voltando para a Igreja Católica quando eles começam a estudar a história da igreja. Eles veem que a Igreja Católica é a igreja que começou com o cristianismo, né? E onde nós temos provas bíblicas disso? Lá em Mateus capítulo 16, versículo 18 a 19, se você tiver tua Bíblia aí, pode procurar lá, Mateus 16, 18 a 19, diz assim, ó. Jesus disse para Pedro, né? Eu te declaro, tu és Pedro e pedra. Aliás, eu te declaro, tu és Pedro e sobre esta pedra edifico a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela.
eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Aqui nós vemos que Cristo, ele funda uma igreja. Aqui Jesus diz, a minha igreja. Minha é um pronome possessivo. Deus. Jesus tem uma igreja. Ele fundou a igreja sobre a pedra, o alicerce que é Pedro. Né? E ele diz mais, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E deu as chaves para Pedro. Tudo que Pedro ligar na terra será desligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. E nós sabemos que esse poder que Jesus deu a Pedro foi transferido por sucessão apostólica para outras pessoas. Jesus sabia que Pedro não iria durar para sempre. Ele sabia que Pedro teria um fim. Portanto, quando ele deu esse poder para Pedro, ele já estava dando poder para outros papas que viriam futuramente. E que na história da igreja hoje são, se não me engano, 267 papas, desde Pedro até hoje. Portanto, Jesus funda a igreja sob Pedro. Pedro é essa rocha, essa coluna. E depois São Paulo, né? Foi o pregador dos gentios. São Paulo também, ele tem essa coluna, né? Pedro e Paulo, essa coluna da igreja. Mas quem Deus mesmo deu a autoridade para dirigir a igreja foi São Pedro. E hoje o Papa tem esse poder, quando ele fala em ex-cátedra, né? O Papa tem esse poder de Pedro para dirigir a igreja de Cristo. E se não bastasse, lá em João 27:17, Jesus ele envia Pedro como chefe dos discípulos e da igreja. Veja o que Jesus disse, ó. Jesus aqui já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha ressuscitado, estava naquele período que ele estava aparecendo, né, depois da sua ressurreição, aos apóstolos. Ele, se não me engano, é que é na última aparição dele, depois de ressuscitado, antes dele subir para o céu. Ele diz assim, ó, perguntou-lhe pela terceira vez para Pedro, Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se porque ele perguntou pela terceira vez. Ele já tinha feito essa pergunta 2 vezes antes. Amas-me? E respondeu-lhe, Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Olha, Jesus dá autoridade para Pedro apacentar as ovelhas. Pedro, e se você for pegar os Atos Apóstolos, sempre São Pedro toma a iniciativa. Sobretudo, por exemplo, naquela questão da escolha do apóstolo, né, que Judas traiu Cristo, se suicidou, e quando foi para escolher um apóstolo, São Pedro que toma a liberdade. E se for pegar o Atos dos Apóstolos, sempre Pedro que toma a dianteira em tudo, né? E até para fazer o primeiro concílio, né, da igreja, São Pedro que toma a dianteira, né? Então vemos isso. E tem outra coisa sobre a igreja, olha. Lá em Mateus 28 diz, mas Jesus aproximando-se lhe disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e depois ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Jesus enviou os apóstolos. Pedro como chefe da igreja e os apóstolos como os bispos, né? Junto com Pedro. A hierarquia eclesiástica, podemos dizer assim. O clero. É Jesus que funda, né? E esse poder Jesus deu lá na instituição da Eucaristia. Jesus deu o poder, né, para os apóstolos para celebrar a Eucaristia. Inclusive, vou fazer um vídeo também sobre a Eucaristia. E veja aqui, ensinando a observar tudo o que vos prescrevi. A igreja tem essa missão de ensinar, de levar a verdade a todas as pessoas, ao mundo inteiro. E agora, essa frase que é importante. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Vamos raciocinar então. Jesus veio, segundo os protestantes dizem, né? Jesus veio. Ele funda uma igreja. Os apóstolos vai até o ano 313. Daí no ano 313, a igreja bagunçou tudo, virou uma bagunça. Daí só foi em 1517 Martinho Lutero que veio retomar. Então Jesus ficou de 313 a 1517, nesse período vago da história que Jesus não estava com as pessoas. Jesus não estava com os seus escolhidos. É lógico, gente.
Jesus diz, eis que estarei convosco todos os dias. E Jesus estava desde o início com Pedro, com os apóstolos, e até hoje Jesus está presente na sua igreja. Essa é a nossa esperança. Se nós fôssemos olhar para a igreja de hoje, se nós não tivéssemos essa certeza, a gente não permaneceria católico. Porque a igreja hoje está uma bagunça, né? Muitas heresias, muitas coisas erradas, mas a minha convicção é de que essa igreja, ela não terá fim. Porque o próprio Cristo prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E essa igreja é tentada desde o início. Por quê? Porque ninguém chuta cachorro morto, né? É um ditado. O demônio, ele não vai chutar aquilo que ele vai chutar a igreja de Cristo. Por quê? Porque ele odeia Deus. E ele, atingindo a sua igreja, ele acha que está atingindo Deus. Mas ele vai ser derrotado. E desde o princípio o demônio vem tentando destruir a igreja de Cristo. Mas ele não vai conseguir. Todas essas heresias que foi surgindo ao longo dos 2023 anos da igreja, e hoje com mais ênfase, né? Todas essas ideologias, essas coisas erradas que vem entrando na igreja, é influência do maligno para tentar destruí-la. Mas não vai conseguir, porque Jesus prometeu que essa igreja permaneceria até o fim dos tempos. E ele estaria com ela todos os dias. Então, se você é protestante, meu irmão, busque estudar a história da igreja. Busque estudar a história antes de 1517, antes de Martinho Lutero. Busque estudar, mas em fonte confiável, em pessoas sinceras, né? Busque estudar, busque conhecer a fundo as verdades da fé, antes de sair falando besteiras, né? Como muitos dizem, que a Igreja Católica... Eu vou deixar alguns vídeos aqui embaixo, né? E sugiro também, se você puder, se inscreva no canal do Padre Paulo Ricardo. Vou deixar o link também aqui embaixo. O Padre Paulo Ricardo tem um estudo muito aprofundado sobre a doutrina católica, E hoje, gente, para nós mantermos firmes na Igreja de Cristo, nós temos que estudar. Porque senão nós vamos ser engolidos por tantas ideologias. É triste dizer, mas tem muitos católicos hoje que vivem a vida errada por falta de conhecimento, por não conhecer, por não buscar, né? As pessoas buscam muito conhecimento material, conhecimento mundano, fazem curso disso, curso daquilo, mas a verdade da fé, aquilo que vai nos garantir a salvação eterna para todo sempre, as pessoas não estão preocupadas. Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder sua alma. As pessoas estão preocupadas com essa matéria vai acabar, não vai durar muito tempo. Essa matéria, daqui uns dias, ela vai para o caixão, vai para o cemitério. E a nossa alma, que é imortal? Você está se preocupado em salvar essa tua alma? E muitas vezes você fica aí dando tanto tempo a cursos, a coisas fúteis, a ver coisas no WhatsApp, no Facebook, essas redes sociais, a ver filmes que até vão contra a fé, e não procura estudar a sua fé. Gasta dinheiro com outras coisas e não gasta dinheiro com aquilo que é essencial, né? O que é essencial para nós? É manter essa matéria que um dia vai para o cemitério? Eu não estou dizendo para a gente ser desleixado, mas eu estou dizendo que a gente tem que colocar prioridade naquilo que é prioridade. E a nossa alma é prioridade, porque ela vai ficar eternamente com Cristo. E se nós não cuidarmos da nossa alma, nós corremos risco de morrer eternamente. Jesus disse, não preocupar muito com esse corpo que vai morrer, vai preocupar com a vossa alma que pode ir para o inferno um dia e se perder para sempre. Então é isso que eu deixo um recado para você. Talvez você não concorde comigo, tudo bem, mas busque estudar a sua fé, não para ficar brigando com protestantes, mas para que você não seja enganado por eles, ok? Quando eles virem na sua casa como testemunho de Jeová, que está sempre batendo nas portas aí, né? Quando eles virem batendo na tua porta, você tem argumento para defender a sua fé. E ninguém ama aquilo que não conhece, ok? Se você não conhecer a sua fé, você não vai amá-la. Por isso que muitos católicos estão abandonando a igreja. Porque não a conhece, portanto não a ama, ok? Então fica aí então esse recado. Eu peço então que assista esses vídeos que eu vou deixar aqui embaixo. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.